Bom, vocês já sabem que o pessoal da esquerda é campeão de transformar caixão em palanque e aproveitar de morte e tragédias para de alguma forma colocar as pautas e ideias políticas deles se colocando como verdadeiros guardiões do interesse da população. Uma grande mentira, e utilizam isso de forma canalha para se promover e promover seus interesses políticos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar e sobre o que a esquerda está fazendo com o desastre de Brumadinho nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo e para ajudar a MBL acesse www.mbl.org.br/contribua. Nem terminaram as buscas em Brumadinho, nem iniciaram a perícia para verificar o que efetivamente aconteceu na barragem, mas os especialistas da esquerda, os grandes pensadores do PCdoB, do PT, do PSOL, já apontaram seus canhões para o culpado. Para eles, o culpado de tudo o que aconteceu em Brumadinho é a privatização e o governo Jair Bolsonaro. Se esqueceram que passaram no poder por mais 13 anos e a continuidade de mais 2 anos do governo de Michel Temer, que inclusive foi eleito junto com o PT. Para eles, nada disso adianta. Tudo que aconteceu, todo esse governo, nada adiantou. O culpado é a privatização da Vale, feita no ano de 1997 por Fernando Henrique Cardoso, e o mercado voraz, que tenta de alguma forma colher frutos e sugar o trabalhador com todo aquele potencial energético, extração de minérios que tenta fazer com a empresa. Uma grande mentira, mas que virou o enredo da esquerda justamente para passar um pano no governo Pimentel, o antigo governador de Minas Gerais, que simplesmente flexibilizou e criou maiores mecanismos mais fáceis para extração de minério. Para passar um pano no decreto de Dilma Rousseff, que apesar de liberar a FGTS, torna rompimento de barragens um desastre natural. Enfim, a esquerda esqueceu tudo isso e foi logo com sua sanha de revanchismo, de punição ao Twitter, culpar a privatização da Vale. E aqui vocês vão rir, vocês vão dar muita risada, mas vamos ver o que os grandes nomes, os grandes especialistas, pensadores da esquerda falaram no Twitter. Vamos começar com uma figura caricata, a grande Jandira Fegali. Ela disse: "O desastre em Brumadinho revela o verdadeiro valor da privatização, sem respeito às pessoas, ao solo e à natureza." A grande Jandira Fegali já aponta ali no Twitter dela, a primeira postagem dela sobre Brumadinho não foi em respeito às vítimas, não foi por conta dos animais que eventualmente morreram, não foi pelo dano ambiental causado pelo minério com o rompimento da barragem, não foi também pelo Estado que se furtou e faltou com a própria responsabilidade de fiscalizar a barragem. Foi logo apontando a privatização. A privatização é a grande culpada, a empresa privada não respeita os animais, não respeita as pessoas, não respeita o meio ambiente. Jandira Fegali, do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, preferia que fosse uma estatal, sem valor de mercado, sem produção, sem empregos, mas lá para o Estado, talvez para o partido dela administrar a empresa, cobrar obras superfaturadas, fazer acocho político, colocar algum compasso, talvez, da Jandira para administrar a Vale. A Vale não seria o que é hoje, a Vale não valeria o que é hoje, mas a Jandira estaria feliz. E talvez a Jandira ficasse feliz tanto quanto ficou em 2015, no desastre de Mariana, quando a Dilma Rousseff era presidente do país e a privatização não era culpada pelo rompimento. Mas não é só. Aí veio a grande Gleisi Hoffmann, aquela que não devolveu dinheiro, que é conhecida como amante da lista do Odebrecht. A Gleisi, que a gente representou porque foi solidarizar e saudar Nicolás Maduro na Venezuela como uma grande democracia, ela entende também de mercado, ela entende de barragens, de extração de minério, ela entende de tudo. E ela fez aqui um comentário bem longo e tão idiota quanto a própria atuação política da Gleisi. Vamos lá. Solidariedade às famílias de Brumadinho. Ó, solidária, começou ali. Pô, agora a Gleisi vai, né? Tá solidária, assim, tá pensando nas famílias de Brumadinho. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pedir arrecadação de alimentos? Ela vai querer ajudar? Vai conclamar os bombeiros? Não. Ela vai apontar o dedo das mãos sujas dela para culpar alguém. Vamos lá para o que ela disse. Mas uma tragédia evitável. Cedo ou tarde, a privatização cobra seu preço da população. Ainda mais quando a impunidade, como foi com Mariana. Ora, a impunidade em Mariana, Gleisi? Como assim a impunidade em Mariana? Quem era presidente no desastre de Mariana? Quem conduziu o país? Quem fez o decreto dizendo que o rompimento de barragem é desastre natural? Evitável? O PT da Dilma Rousseff foi quem disse isso.
Agora você vem dizer que era um desastre evitável? Cadê a coerência, dona Gleisi? O que você está pensando com isso? Mas vamos lá, vamos continuar. As coisas só vão piorar com as escolhas que Bolsonaro está fazendo para as estatais, para o meio ambiente. Ora, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? As coisas só vão piorar com as escolhas do Bolsonaro, Gleisi? Então, o Bolsonaro é o grande vilão? O Bolsonaro que assumiu a presidência 25 dias antes do rompimento da barragem. Rompimento da barragem que passou pela administração do PT, que o Pimentel governou Minas Gerais até dia 31 de dezembro de 2018. A Gleisi se esquece de tudo isso, ela já prefere apontar os dedos podres e imundos dela para dizer que as escolhas do Bolsonaro vão piorar o meio ambiente. Será que o Bolsonaro vai plantar bombas nas hidrelétricas? Bombas como a Dilma Rousseff plantou em bancos quando era terroristas no Var para Mares? O que a Gleisi Hoffmann quer dizer com isso? A Gleisi Hoffmann se esqueceu de todo o período de governo e já culpa a privatização, se esquecendo que a fiscalização das barragens era justamente a obrigação do governo de Minas Gerais. Governo esse que, ao invés de investir na recuperação do meio ambiente com recursos advindos dos impostos da exploração de minérios, preferiu investir mais de 30 milhões na construção do Mineirão, o estádio do estado de Minas Gerais. Pegou o dinheiro dali e investiu, não fiscalizou, mas para a Gleisi isso não importa, o estado está lá, todo eficaz, operante. Mesmo que ele não tenha visto que a barragem podia romper, tanto faz para a Gleisi Hoffmann. A culpa é da privatização e das escolhas que o Bolsonaro vai fazer. Pelo que o Bolsonaro ainda vai fazer no futuro, a barragem se rompeu. As escolhas dele do futuro retroagiram no tempo para romper a barragem. Brilhante, Gleisi Hoffmann. E por fim, a gente não podia deixar de falar, ela, Dilma Rousseff. Ela emitiu uma nota publicada no próprio Twitter da sua página na internet. Dilma Rousseff, obviamente de forma brilhante, com grande categoria, como sempre conduziu, disse... Cara, minha letra tá feia mesmo, viu? Ó, olha só, tá horrível. A Vale, empresa privada que colhe lucros da sua atividade, não pode se furtar de investir nas barragens. Então, a Vale, empresa privada que colhe lucros, é a grande culpada, é a grande vilã. Concordo com a Dilma Rousseff no sentido que a Vale era culpada, mas não por ser uma empresa privada. Foi culpada pela negligência na administração das barragens, assim como o Estado foi culpado na sua negligência em fiscalizar as barragens. Competia ao Estado, ao governo de Minas Gerais, governo que até ontem era administrado pelo Partido dos Trabalhadores, de Fernando Pimentel, em Minas Gerais. A ele competia a fiscalizar as barragens. Como vocês viram no início do governo Zema, milhares de cargos de confiança do PT existiam no governo de Minas, mas não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha recursos humanos para fiscalizar a barragem. A culpa é da empresa privada. A culpa é do mercado, o mercado vilão que faz a exploração. Será que a culpa não era do Pimentel que liberou a exploração? O Estado estava lá, devia estar fiscalizando, mas ao invés do Estado estar fiscalizando, o Estado estava simplesmente roubando, como o PT se especializou em fazer, saqueando os cofres públicos, ao invés de fiscalizar, ao invés de investir. As barragens, assim como existem outras em risco, elas devem ser fiscalizadas pelo Estado para que determine que as empresas adotem medidas de cumprimento. Não é o mercado o vilão. O mercado aumentou o preço da empresa, o mercado levou a Vale ao padrão de uma das maiores empresas do mundo, colocou ela na possibilidade de fazer joint venture com uma empresa britânica, enfim, fez a Vale crescer. A Vale gera emprego, a Vale gera receita. Mais de 64% do orçamento de Brumadinho advinha dos tributos da Vale do Rio Doce, da Samarco. E desde quando esse é o grande vilão? O problema é justamente o Estado. O problema está sempre no Estado. O Estado que não funciona, o Estado que não fiscaliza, o Estado que é inoperante. Mas querem os petistas, querem a Jandira Fegali, quer a Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff, João Willis, Lula, enfim, toda aquela corja. Que essas empresas estatais, essas empresas privadas sejam estatais, que estejam na mão do Estado. Você acredita que alguma coisa mudaria? Eu te garanto que mudaria. Hoje, a Vale teve mais de 5 bilhões do seu orçamento bloqueado para indenizar as famílias. Se ela fosse estatal, o orçamento não seria bloqueado e você pagaria mais impostos para que a Vale indenizasse a família. Ou seja, você pagaria a conta da irresponsabilidade da empresa. Essa é a única diferença. Além, é claro, da desvalorização de mercado e de uma empresa inoperante que só serve para uma quadrilha roubar, assim como a Petrobras fez.